Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você sempre. Eu oro por isso, para que o favor do Senhor venha sobre você. Você que envia os seus pedidos. Nós estamos continuamente, todos os dias eu peço visita, Senhor, abençoa. Eu faço a oração de Jabes, abençoa-nos, Senhor. Aumenta o favor, amplia o favor sobre nós e nos livra de males e de dores. Confia no Senhor e se levanta com força, com alegria. Que o seu final de semana seja incrível, que você tenha uma programação maravilhosa com a sua linda família, começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte com Deus em família. Sim, nós precisamos trabalhar os relacionamentos. Tudo é sobre relacionamento. O Senhor está o tempo todo nos ensinando a nos relacionar bem uns com os outros. Cuida bem do que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, Paulo disse, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos, não ignora isso aqui. O fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a mesma nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Apesar de todos terem vivido as mesmas experiências, presenciado a glória de Deus, comido do pão, desfrutado do cuidado do Senhor, o tempo todo, as roupas não envelheceram, os sapatos também não, os pés não incharam. Deus cuidou dos detalhes. Todos viram a nuvem, a coluna de fogo, desfrutaram dos resultados. Mas, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. É triste, né? O grupo original recebeu a promessa, saiu assim, vendo, experimentando a grandeza, o poder dos feitos do Senhor. No entanto, esse povo que saiu com as mãos cheias, o Egito foi despojado, entregaram todas as suas riquezas, mas a incredulidade possuía os corações, possuía a mentalidade escrava, um coração incrédulo, levou esse povo a desprezar, e tudo que você despreza, você perde. Esaú desprezou a sua primogenitura. A Bíblia diz que ele tentou recuperá-la com lágrimas, mas não recuperou. Saul
desprezou a voz de Deus e foi rejeitado. E nós vamos ver nas Escrituras situações e situações onde aparece a palavra desprezo. Todos que desprezaram. Mical desprezou Davi, atraiu uma esterilidade, uma sequidão. O Golias desprezou Davi, caiu com a cara no chão e sua cabeça foi cortada por Davi. Então, nós vamos ver situações e situações de desprezo, né? Ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, viram e viram a glória do Senhor, mas desprezaram. Nazaré teve tudo para viver assim, um maior avivamento. Não viveu. Por quê? Porque desprezaram o Senhor. Inclusive o Senhor disse que o profeta não tem honra na sua terra. É só na terra dele que não tem, disse Jesus. Porque foi exatamente por isso, porque Jesus era de lá. E a Bíblia diz que o Senhor ficou impressionado com a incredulidade deles. E a Bíblia não exagera. Imagina o Senhor impressionado, devia ser um negócio assim, né? A gente lê e já percebe isso. Imagina ali, né? Vivendo aquilo, aqueles olhares de rejeição, de desprezo, diminuindo o Senhor. Nós precisamos parar e prestar atenção em como estamos vivendo a nossa vida. Jesus chorou. Ele chega em Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém. Ah, se você conseguisse ver o tempo da oportunidade. Mas aquele povo jogou fora o tempo da oportunidade. Desprezou aquele portal incrível em que o Senhor estava ali. É impressionante como nós vemos aqueles religiosos que conheciam a Torá assim, na ponta da língua de cor. Sabiam dizer onde o Messias ia nascer. Sabiam realmente citar as Escrituras, mas não reconheceram. Jesus estava ali diante deles e eles não o reconheceram. Eles desprezaram, eles atacaram, eles caluniaram, eles pagaram pessoas para mentir. Eles manipularam situações para matá-lo. Sabe, a maior vitória da vida de uma pessoa é a visão espiritual. Porque tem gente que tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. E o coração se tornou insensível. Então, Paulo está dizendo, olha, esse povo viveu a glória. Todos puderam desfrutar do poder de Deus. Mas, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Porque esse povo só sabia reclamar, murmurar, falar de morte. E a boca fala do que está cheio o coração. E na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Então falaram tanto de morte que eles atraíram a morte. Eles falavam dia e noite, era melhor ter morrido. Ou melhor voltar para o Egito.
uma mente escrava, que estava vivendo a glória de Deus o tempo todo, mas não dava valor. Não dava valor. Você lê em Números 11 que uma turma de estrangeiros começou a reclamar do maná, aqueles que deveriam se posicionar e dizer, epa, não fala daquilo que o nosso Deus está fazendo, nós temos é que agradecer. Não. Eles foram na onda, foram influenciados quando deveriam influenciar. E não é assim que muita gente vive? Desprezando o que tem valor. Se acostumam com as bênçãos, se acostumam com as vitórias. Quando o maná foi derramado, o Senhor mandou o pão dos anjos. Você imagina o quanto que eles ficaram impressionados. Logo, estavam chamando de comida miserável. Não é o que muita gente faz? Eles reclamaram daquilo que eles oraram por anos. Eles estavam gemendo debaixo daquela escravidão. E eles clamaram aos céus. E o Senhor mandou o socorro, o livramento. Com mão forte, o Senhor os tirou do Egito. E agora, eles reclamam daquilo que eles pediram. Eles desprezam aquilo que vinha de Deus. Eu já vi isso várias vezes. Gente desprezar o que um dia fez campanhas, clamou, fez jejuns, e lá estava a pessoa reclamando. Não faz muito tempo, uma mulher que nunca tinha se casado e pediu para Deus, veio para a igreja, foi restaurada, e Deus fez uma obra. Assim, tem vários detalhes, mas, resumindo, Deus fez uma obra que foi um testemunho extraordinário. E quando ela estava vivendo aquela mudança na vida dela, mudança em todas as áreas, se casou, de repente, quando passou aquela emoção, ela agora via problemas na vida do marido, no casamento, e não tinha paciência. E, enfim, resumindo, né? Ela ficou alguns anos casada, depois ficou viúva. Quando ela ficou viúva, tudo ali mudou. Era possível ver, e ela também chegou a dizer, né, que ela estava se sentindo mal, porque ela sabia que ela não tinha sido grata, ela não tinha cuidado da maneira que deveria ter cuidado daquilo que Deus deu a ela, que ela não foi uma boa esposa. Ela disse, eu sei que eu não fui uma boa esposa. Eu sei que eu poderia ter agido diferente e eu não agi. Histórias assim, eu tenho várias, de gente que clamou por uma porta de emprego, desprezou, perdeu. Clamou por uma família, mas desprezou. Enfim, todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto.
Essas coisas ocorreram, presta atenção, essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Eu não tenho que ir lá. Pega a escritura, Paulo está dizendo, ó, aprende com isso aqui. Você não tem que viver. Não funciona agir assim. Se você for ceder para esses sentimentos de ingratidão, de reclamação, de incredulidade, se você não buscar uma renovação mental e continuar vivendo com uma mente escrava, isso não deu certo lá, não vai dar certo agora. Se você desprezar as bênçãos que o Senhor deu para você, com impaciência, com intolerância, porque tem várias maneiras da gente demonstrar a nossa ingratidão. Sendo impaciente, intolerante, não dando o devido valor, né? Como que a gente dá valor? Investindo tempo, cuidado. Por quê? A fé sem obras é morta. E amor não é sentimento, não é blá, blá, blá. Eu te amo, eu te amo. Uma mulher disse, bispa, um dia eu confrontei o meu marido e disse para ele, chega, eu não aguento mais ouvir você dizer que me ama, mas você não tem tempo para mim e para as crianças. O dinheiro, você nunca tem dinheiro para nós. Dá para contar os dias que você se senta à mesa com a gente, e quando senta, tá com o celular, logo levanta para atender, para fazer outras coisas. Se você está em casa, ou você está no celular, você está na televisão. Você cria meios para poder sair. Então ela disse, chega de dizer que nos ama, que me ama. Chega. Chega, eu não quero mais ouvir. Prova, ela disse. Porque qualquer coisa tem mais valor do que nós. Porque aqui você não fica, e quando fica longe de todo mundo. Você não tem tempo, para cá você não tem dinheiro, não tem energia, ou você está dormindo, ou está na televisão, ou está no celular, ou está saindo, ou está ocupado com outra coisa. E nós somos a sua prioridade no papel, nos seus discursos, né? Então, você nos ama e nós somos a sua prioridade. Vocês são tudo para mim. Tudo. Ela disse. Não, nós não somos tudo para você. Porque você não está nem aí em me ver tendo que assumir responsabilidades que são suas. Você não está nem aí. E aí vim com esse discurso, então assim vive muita gente. Com um discurso até bonito, para o cônjuge, para Deus, mas na prática, a coisa não é assim. Tem gente que tem um belo discurso. Deus é tudo para mim, mas não é a prioridade. Nossas prioridades revelam aquilo que tem valor para nós. O que está no nosso coração. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Nós não temos que fazer como eles. Tá a história aí para contar. Não deu certo, não vai dar certo. Isso não termina bem. Não sejam idólatras, como alguns deles. E, iniquidade como pecado de idolatria, avareza como pecado de idolatria, vitimismo como pecado de idolatria, a arrogância como pecado de idolatria,
e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, ó, não sejam idólatras. Vocês dizem que Deus é o Senhor, mas não no coração, não na prática. Como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para para se entregar à farra e não à adoração. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Eu sempre falo sobre o grupo original que saiu do Egito, porque é impressionante o que aquele povo viu, viveu, as experiências que foram vividas, o que eles experimentaram, e, no entanto, aquela mentalidade escrava, aquele coração incrédulo, fizeram com que eles tombassem no deserto. Eles tinham a promessa, viram a terra, comeram do fruto, mas desprezaram. Tanto que você vai ler no capítulo 15 de Números, o Senhor falando, esse povo me despreza. Esse povo me despreza. E tem gente que não faz outra coisa a não ser desprezar o que é importante, o que é sagrado, o que é poderoso, o que é santo, o que realmente tem valor. Tem gente que tem desprezado todas as oportunidades que tem tido. E eu poderia contar muitas histórias para você de gente que desprezou a família, desprezou a Deus, desprezou a igreja. Gente que já me pediu perdão, que desprezou esse programa. Gente que desprezou o que um dia foi a maior bênção na vida da pessoa. O que foi dado por Deus, o que realmente tem valor. Gente que se acostumou com as bênçãos, com aquilo que tem valor. Né? Jesus disse, o profeta não tem honra na sua casa. Você já parou para pensar que você pode estar diante de uma grande bênção, né? De um profeta, né? Do Messias, e estar desprezando? Foi isso que eles fizeram. Alguém disse que, infelizmente, na vida de algumas pessoas, o guru tem que vir de fora, de preferência de outro país. Porque se Deus usar alguém que está ali, que ele conhece, ele não dá crédito, ele não dá valor. Aí vem alguém de outro lugar, de outro país, com outra língua, com um tradutor. Nossa, é a maior bênção do mundo. Mas aquele que está ali, ó, do lado, apoiando, que sempre foi uma estrutura. Sempre foi. Alguém disse isso, me pedindo perdão, bispa. A minha vida mudou. Deus usando você na minha vida através do programa Mudança de Vida. E, de repente, eu comecei a desprezar. E isso me custou muito caro. E eu senti no meu espírito que eu tinha que pedir perdão para você. Porque realmente, bispa, como nós podemos ser tolos, influenciados por coisas banais, fúteis, e perder o que realmente tem valor. Pega o exemplo. O Senhor, o Espírito Santo usou Paulo para dizer, isso aqui ficou escrito como exemplo para todos nós. Há muitos anos eu falo isso. Tudo que você despreza, você perde. Cuidado para você não
começar a desprezar e não enxergar o que tem valor, o que realmente tem importância. Cuidado, porque eu vejo gente correndo atrás de coisas fúteis, vazias, inúteis, sendo levadas por qualquer ventinho, influenciadas por gente que não está fundamentada na palavra de verdade e alterando a vida, como esse povo aqui alterou. E Paulo disse pelo Espírito Santo, tudo isso aqui ficou como exemplo. Cuidado. Honra aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, diante de você, na sua vida. Dá valor ao que realmente tem valor. Honra o que tem valor, o que Deus colocou aí na sua vida. Honra a Deus. Honra a sua família. Honra a mesa com os seus. Coloca o melhor aí. Honra. Escuta, honra a sua igreja. Honra quem tem sido um apoio na sua vida. Seja uma pessoa grata, porque a gratidão revela o nosso coração. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha iluminado os olhos do entendimento de cada pessoa, colocado luz, Senhor, consciência, dado a ela consciência, porque luz é consciência, consciência é luz. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de consciência, de discernimento, de uma visão sábia, que cada um realmente pare para ouvir a voz do teu Espírito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores e onde os programas estiver chegando, que a sabedoria faça parte da vida de cada um, o discernimento, a inteligência, o espírito quebrantado, humilde. Senhor, que cada um dê atenção ao que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, para que possa ser guiado, cada um, que possa ser guiado pela tua palavra, pelo teu Espírito. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e vai ser um dia maravilhoso. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.